Olá, família virtuosa, e com muito carinho que nós trazemos a você esse quadro maravilhoso do primeiro testemunho que você vai escutar. Testemunho impactante que a Cris, essa princesinha, olha que linda, gente, veio trazer para nós. Uma conversa aqui entre amigos, e eu tenho certeza que você vai sentir a poderosa graça de Deus e o agir, sabendo que testemunhos acontecem sim, até hoje. Mas para contextualizar como que eu conheci a Cris, eu quero ensinar a você. Você sabe que nós estamos nos preparando para a quaresma do Miguel Arcanjo, que inicia no dia do meu aniversário. Nós preparamos esse material todo especial para a quaresma. A capelinha, o livro devocionário, as orações. Só que eu ainda queria... o santo texto, uma frase que fala assim, terço na mão, inimigo no chão. Já bota essa frase aí nos comentários. Terço na mão, inimigo no chão. E quando foi para ter a confirmação da fitinha, que era algo que eu queria muito que tivesse, cara, assim como nós que somos consagrados temos a cadeia de consagração, essa é a mesma ideia. Ter a fitinha para a gente lembrar, opa, eu tenho compromisso, me parece, ter esse compromisso com a família. Então eu fiz a fita, mas eu falei, São Miguel Arcanjo, eu não quero só fazer fita, eu quero saber a cor da fita. Eu sei que lá no Monte Gargano, eles dão para as pessoas que já alcançaram graça. Simplesmente tem religiosas lá que ficam olhando as pessoas e, de repente, quando elas sentem no coração, elas dão a fita. E eu sabia disso. E eu queria saber. Quando eu fui no encontro de Pentecostes, eu entrei lá, naquele pavilhão, e eu falei, Senhor, me mostra qual que é a cor da fita, eu quero saber. Nisso a Cris veio e me surpreendeu. Não só falou para mim a cor da fita, que foi uma confirmação, mas também me mostrou um testemunho lindo de Santo Padre Pio e São Miguel Arcanjo. Se você não acredita na intercessão dos anjos e na intercessão dos santos, preste atenção nesse testemunho lindo que a Cris tem a nos contar. Seja bem-vinda, Cris. Pode ficar à vontade. Então, é um testemunho muito grande, mas vamos tentar minimizar, né? Apesar dos detalhes. Mas eu estou casada há 21 anos e tenho um filho de 18, uma de 8, o Gabriel de 5 e de 4, aliás. Estou até perdida já. E agora o Miguel com 3 meses. Mas quando o Cauê tinha apenas 4 anos, eu estava tentando engravidar, e a gente foi nos médicos, um urologista maravilhoso em Balneário, que se dizia o melhor até então, e ele disse que o meu marido não podia mais ter filhos, né? Fez todos os testes, ultrassom e tal, e não poderia mais. Então, eu pensei que eu iria adotar uma filha ou um filho. E com isso, estava tentando, né, conversando já para entrar na fila de espera, enfim, e daqui a pouco tive o milagre da Carol, né? Eu digo assim que a minha vida é cheia de milagres, graças a Deus, né? Eu tenho milagre para tudo, para contar um de cada um. E pedi a Nossa Senhora Aparecida que eu queria ter a graça de ter, e ainda exigir, né? Uma menina, que eu queria ter um casal. E veio a congregação de Fátima lá em casa e disse que até antes do Natal daquele ano eu estaria grávida, e seria de uma menina, que eu teria que testemunhar isso sempre. Beleza, então, dia 6 de dezembro eu estava ali com o teste de positivo da Carol. Depois, do nada, me apareceu, então, o Gabriel também. E o Gabriel foi assim, não sei explicar direito, porque quando eu fiz o teste que eu estava grávida, eu fui fazer ultrassom e toda semana eu batia uma ultrassom. Tinha um saco gestacional, mas não tinha embrião. E a médica pediu, era a Cristiane, assim como eu, ela falou, Cris, a gente precisa retirar esse saco gestacional de você, porque é uma gravidez embrionária, não vai evoluir. Eu estou tudo arrepiada. E aí eu comecei a ligar para todos os padres que eu conheço, assim, sabe? Os padres que eu conheço da Canção Nova, padre Pedro Paulo Alexandre, nosso querido padre aqui, que hoje é meu compadre, padrinho do Gabriel, do Miguel, e padre Cleodon, padre Marcos Prim, que é o padrinho do Gabriel, e eles diziam para mim, Cris, calma, tudo no tempo de Deus, não faz nada, espera, tudo no tempo de Deus.
Até o padre Cleodon também disse para mim, Cris, esse menino, e ele disse, esse menino, ele tá aí, só que ele tá escondido. Não faz essa corretagem. E aí eu fico me imaginando, né? Já pensou se eu tivesse ido pela medicina? Que primeiro disse que eu não teria mais a graça de ser mãe, e depois queria fazer aquela corretagem, tirar aquele saco gestacional que ela dizia que ia fazer mal à minha saúde, né? Porque não tinha embrião, não ia evoluir. Então, se eu tivesse ouvido a medicina, o que seria de mim? Claro que a medicina também é de Deus, também faz, né? Mas, primeiramente, Deus, né? E no dia 13 de julho eu fui fazer uma ultrassom no intuito de dar de presente os batimentos cardíacos do Gabriel para o meu esposo, que era aniversário dele. E cheguei lá e ainda não tinha embrião. E ele brigou comigo na frente da médica. Vamos fazer essa corretagem, porque ele sabe que eu sou totalmente contra o aborto. Em qualquer hipótese, todas eu sou contra, né? Ah, sofri um aborto, tenha o bebê, doe, mas não tire, em hipótese alguma. E ele falou, vai, vamos, não tem bebê. Eu digo, se Deus me deu esse saco gestacional, ele vai dar um bebê também. Eu sinto, eu tenho certeza, esse bebê, ele vai aparecer. E briguei um monte com ele, porque você não quer ser o pai, nananã. Mas fiz aquele BO dentro de casa. Aí a gente tinha pedido uma pizza, a Carol e o Cauê foram para casa dos meus pais, e eu fui para minha cama e deitei, sem olhar para a cara dele, brigada com ele, assim. E quando eu fechei os olhos, eu vi nitidamente, por isso que ele se chama Gabriel, eu vi São Gabriel, e ele dizia essas palavras, agora eu estou introduzindo ele, dentro de você. Só agora ele foi introduzindo. Ele não estava aí mesmo. Agora eu estou introduzindo ele aí. Amanhã você já pode bater ultrassom. Fala para o teu marido, levanta e fala para ele que amanhã você vai bater ultrassom e ele vai estar aí. É para edificar a fé dele que isso está acontecendo. Aí eu levantei, contei para ele, e ele disse, não, você não vai bater outra ultrassom, porque dinheiro não está dando em árvore para toda semana tá batendo ultrassom. Eu falei, então tá, vou esperar mais 7 dias para você, tá bom? Tá. Quando eu fui bater ultrassom, eu falei, quer saber, eu vou sozinho, você não vai comigo. Porque você não vai ser o pai desse filho, porque você não merece. Eu fui muito dura, assim, porque eu fiquei muito chateada. Eu esperava, assim, um marido que me abraçasse, me beijasse. Não, meu amor, amanhã vai ter o bebê aí e tal. E eu não tive nada disso. Não tive esse amor, esse carinho, esse zelo de um marido ali com uma mulher sofrendo pelo teu filho ali. E eu fui sozinha caminhando, sem nem R$1 para pagar, pelo menos a passagem do ônibus. Eu só com o dinheiro da ultrassom. Se eu tirasse, não ia dar. Tinha que ser. Fui. Quando o médico passou o aparelho e começou a... Eu, ai, graças a Deus, estava ali o Gabriel. Foi a primeira graça que eu tive, né? Do Gabriel ali no saco gestacional aparecer. Depois do primeiro, né? Que já foi uma luta, né? Eu acredito que já foi uma luta para ele. Aquele saco vazio querer ser retirado para ele não vir à vida. Depois disso, vieram muitas coisas durante a minha gravidez, né? Diabetes gestacional, o parto foi muito difícil, tive várias infecções, enfim, foi tudo assim para mim perder ele, mas graças a Deus, no parto o médico disse que não ia conseguir fazer aquele parto. Eu reencontrei esse médico agora na gravidez do Miguel, e ele realmente ficou emocionado, as enfermeiras todas escutaram e choraram no hospital, lembrando que ele falou, não, eu não vou conseguir fazer esse parto. Aí a outra médica, não, doutor, o senhor consegue. Então eu tenho 2 cortes da cesárea do Gabriel. E eu vi Deus misericordioso, Jesus misericordioso, descendo sobre aquele médico para fazer aquele parto. Que foi muito difícil, tiveram que reanimar o Gabriel. Foi muito traumatizante. No do Gabriel, eles queriam que eu assinasse o termo para fazer a laqueadura, né? E eu disse que eu seria contra a laqueadura. Não sou a favor da laqueadura de jeito nenhum. E nenhum método, nesses 21 anos, eu nunca usei nada para conter uma gravidez, jamais. Eu sempre fui aberta à vida. Meu marido disse que eu sou quadrada, eu sou beata, mas eu sempre quis ir, né? A gente já peca tanto por natureza, né? Sem querer, querendo, a gente já peca tanto. Então, para que pecar? Com aquilo que você sabe que é pecado, né? Sempre. Então,
não deu para fazer a laqueadura, mesmo que eu quisesse, não deu, porque foi um parto de alto risco, tiveram que correr, né? Detalhe, esqueci que quando eu estava com 5 meses, apareceu o famoso, que começa todo o testemunho, né? A Padre Pio apareceu na minha ultrassom com a mão, assim, na cabeça do Gabriel. E eu achei que, quando eu olhei aquela ultrassom, eu achei que eu estava louca, né? Que eu era aquela beata doida, né? E aí eu comecei. Pedro Paulo, Marcos Prim, já fui de novo nos padres, né? Na todo o pessoal de renovação carismática. Eu mandava a foto da ultrassom e dizia, você tá vendo alguma coisa? Nossa, Padre Pio, Cris, que Padre Pio, Cris. Só uma ressalva. A Cris mostrou essa imagem para mim. Ela nem falou nada. Ela falou, tenta descobrir alguma coisa aqui. Eu bati o olho e eu falei, nossa, eu não acredito. Santo Padre Pio tá nesse ultrassom. Era uma coisa assim que eu achava que eu tava louca mesmo. Tem a imagem aí, Magni? Tá passando. Ó, você consegue enxergar Santo Padre Pio? Se você consegue enxergar, comentem abaixo. Eu vi Santo Padre Pio. Com a mão na cabeça dele. E aí eu mandei aquela ultrassom pro Padre Pedro Alexandre. E ele disse assim, Cris, realmente é o Padre Pio. Um dia você vai entender o porquê do Padre Pio nesse ultrassom. Então tá, daí veio o parto todo dificultoso. Com 3 meses, o Gabriel foi diagnosticado com crâniocistonose. Ele teria que fazer uma cirurgia aos 8 meses, quando ele tivesse peso suficiente, abrir toda a cabeça, serrar 2 ossos na lateral, colocar 2 molinhas para a cabeça dele crescer, porque a cabeça dele não estava crescendo. Realmente ainda não está crescendo a cabeça dele desde então. Ele permanece com aquela medida, né, ali que eles tiram, o pediatra tira, intacta ainda, não cresce a cabeça dele. Mas isso dificultaria para andar, para falar, para comer, para tudo. Ele teria 1000 dificuldades, né? Jamais ele seria esse menino como ele é hoje, assim, que você olha e diz, não, mas ele não tem nada, né? Então, quando a médica disse isso para mim, na hora eu lembrei da minha ultrassom e eu disse, Padre Pio, agora é que você entra em cena. Se era você mesmo foi você naquela ultrassom, agora é que você vai entrar em cena. Você sabe que eu tenho medo de agulha, eu não posso ver sangue, eu sou muito fraca. Me chame para fazer qualquer coisa para te ajudar, menos para ver um corte, um sangue. Então você sabe que eu não vou ter forças para cuidar do meu filho, um bebezinho com a cabeça toda costurada. Jamais eu não vou conseguir. Eu vou te prometer uma coisa, se você interceder a Deus, que eu não precise dessa cirurgia do meu filho, eu prometo que antes dos 2 anos, antes que ele complete 2 anos, eu levo ele diante do teu corpo, lá na Itália. Só que eu fiz essa promessa, tipo, num ato de loucura minha. Tipo, não pensando. Eu não pensei que eu precisaria, eu não sonhei que eu precisaria entrar dentro de um avião, que eu moro quase 30 anos em Balneário, eu nunca andei de bondidinho de medo da altura. Então, tipo assim, como é que eu vou subir num avião? Como é que eu vou para fora se eu não sei falar nem espanhol? Como é que eu vou para fora se eu não tenho R$1 no meu bolso? Do lar, né? Preciso do marido para tudo. Como que eu vou fazer isso? Aí, eu não pensei isso na hora, eu só fiz a promessa e tchau. Só que eu sou daquelas que quando eu faço uma promessa, eu cumpro. Eu bato o pé e eu cumpro. Se passou o tempo, com 8 meses ele foi lá fazer a ressonância que ele precisava, lá, tomografia, enfim. E a médica disse, olha, eu não sei o que aconteceu. Uma doutora aqui de Itajaí, muito conceituada ela, uma neuro maravilhosa, e ela disse, não sei, esse menino, né? Vamos acompanhando a cada 6 meses como é que vai. E depois veio assim, queria ter diagnóstico de autismo, de paralisia cerebral. Foi assim, o Gabriel veio enfrentando uma batalha direta. Quando é uma coisa, aparece outra. Mas teve uma amiga minha que, me conhecendo o meu testemunho, até uma vez o teu pai, eu acho que foi pregar lá no Espaço Católico, e ele contando o testemunho dele, depois o Santíssimo passou, e eu me joguei de cara no chão. E eu não estava nem aí se alguém ia pensar que era teatro, que eu era louca, que eu era isso, que era aquilo. Eu me jogava nos pés de Jesus e eu dizia, Jesus, pelo amor, salva meu filho, não deixa ele fazer essa cirurgia. Por favor, Jesus. Para todo mundo eu pedia oração, sabe? E aí uma pessoa disse para mim, Cris, por que você não faz uma rifa
para você arrecadar esse dinheiro para você até a Itália pagar a promessa. Eu falei, mas quem é que vai comprar uma rifa? Mas uma rifa precisa de muito dinheiro para a Itália, né? Muito, eu não tenho nem passaporte e tal, não sei o quê. Aí, quando ele fez 1 ano também, um detalhe muito grande, que a gente fez o aniversário dele, ele ganhou presentes, e entre presentes ele ganhou dinheiro também, em presente. Nunca nem um filho meu ganha, a não ser do vô e vó, né? Mas os convidados diziam, Cris, eu não sabia o que comprar, um dinheirinho aqui no envelope. E esse dinheiro deu, tipo assim, uns R$700, mais ou menos. E o Espírito Santo veio para mim e falou assim, faz os passaportes que você vai. E aí eu disse, não vou, né? Não vou fazer isso, né? Aí meu marido disse, não faz uma coisa dessa. Você vai pegar o dinheiro e vai comprar roupa de inverno para ele, você não vai fazer passaporte. E o dinheiro para você vai viajar em cima do passaporte? Desse jeito. E eu disse, eu vou obedecer ao Espírito Santo. E eu fui lá e peguei o dinheiro e fiz os passaportes. Isso foi ali em março, por aí. O aniversário dele foi em fevereiro e março, eu estava fazendo os passaportes. Foi tipo julho, por ali, que essa menina veio e falou para mim fazer essas rifas. E eu comecei a fazer a rifa, né? Era R$500 o prêmio, R$50 o número do bilhete. E tava vendendo, mas assim, faltava muito. Eu tava em R$200, R$300 ali vendido. E eu tava numa quinta-feira com o Gabriel, assim, no Bebê Conforto, igual tava o Miguel. E eu de joelhos na frente do Santíssimo e eu escutei uma voz. E ele disse assim para mim, vai ser o mais rápido que você imagina. Vai ser o melhor. Eu tenho o que é de melhor para você. Vai ser para confundir a fé do teu esposo, para confundir a muitos, para edificar a fé do teu marido e para confundir a muitos. Vai ser o mais rápido possível. E eu tinha certeza que aquela voz era do Padre Pio. Não era Nossa Senhora, não era Jesus, não era o Espírito Santo, nada, era Padre Pio. 6 dias depois eu estava com o dinheiro da minha passagem comprada. Estava com a minha passagem comprada. Entrou assim, tipo, começou a cair Pix, sabe? Tipo, porque eu fazia o bilhete por Pix, né? Eu me depositava os R$50. E começou a cair, aí eu comecei a ligar nas agências, pesquisar a passagem, tal. E aí eu achei uma aqui em Itajaí e deu certinho o valor. Aí meu marido, eu não tenho gasolina para ir lá em Itajaí. Aí daqui a pouco, daí eu ia perder, porque era só aquele dia, aquele valor. Tinha entrado certinho. Falei, nossa, mas tá faltando aqui para gasolina, só para gasolina para eu ir lá comprar passagem. Aí entrou uma e disse, Cris, eu vou querer uma rifa tua. Deu certinho. Nossa. A gente veio e comprou a passagem. Aí meu marido, mas agora você vai comprar, sempre meu marido, né? Sempre o Benedito, né? Vai comprar passagem, mas e aí? Dinheiro para comer, dinheiro para hotel e tal. Eu falei, não importa, se Padre Pio deu jeito nas passagens, no passaporte, o resto é com ele mesmo. E fui deixando. E foi entrando, aí a minha comadre, a madrinha da Carol, me indicou a irmã Marley, lá do Carmelo de Florianópolis, São José. E ela falou, perguntando para ver se em Roma tinha alguém que me acolhesse, uma comunidade, alguma coisa assim, para não gastar dinheiro com um hotel. E ela me indicou o sobrinho dela, o Juliano. E ele pediu para eu mandar as fotos do passaporte, tal, que ele ia arrumar. Eu falei, Juliano, me arruma um hostel, assim, um quartinho com um banheirinho para tomar banho e ver o meu filho, só isso. Bem baratinho, porque eu não sei daqui para frente quanto que vai entrar. Ele falou, Cris, deixa tudo comigo. E ele foi lá, e o Padre Pio disse o quê para mim? Que ele tinha o melhor. E eu disse, o mais barato. E ele foi lá e falou, Cris, eu já dei entrada lá no hotel, quando você chegar, você só paga a diferença. Mas já dei entrada. Eu falei, tá, o mais barato, né, Juliana? Ele falou, sim, Cris. Ele, não vou poder te esperar no aeroporto, mas eu vou mandar uma amiga minha, a mãe de uma amiga minha, te esperar. Eu, tá bom. E o Gabriel, nessa época, me amava ainda. E eu fui, graças a Deus, o dinheiro começou a entrar, deu para pagar, né, tudo. E essa menina da agência aqui reservou o hotel lá em São Giovanni Retorno. E o de Roma foi o Juliano. E quando eu cheguei no aeroporto, o Gabriel, ele não estava dormindo, ele não tomou café no avião. E eu digo que os detalhes, né, de Deus, como ele cuida da gente tão bem, né? Quando a gente se entrega nas mãos dele, assim, ele é perfeito, né? A misericórdia, a providência, Jesus em todos os sentidos, né? Os anjos, São Miguel. Então, ele não tomou café. E aquela mulher, ela trouxe um bolo, uma cuca de banana para mim. E eu
não suporto cuca de banana. Mas o Gabriel aí comeu a cuca de banana e tomou o leite do peito e tomou café. Porque a gente ia enfrentar uma batalha lá no hotel. Já em seguida, já chegando lá, né? Aí eu levei todo o dinheiro em cartão, porque eu não ia saber mexer com euros, né? Aí levei em cartão, chegou lá, eu fui passar a diferença do hotel lá, que o Juliano tinha deixado, e não passava o cartão. Eu troquei a senha. E eu ligava pro meu marido. E eu sempre assim, eu jogo tudo no lixo. E graças a Deus que eu não joguei do cartão, que estava a senha lá fora. Só que eu ligava aqui, era 5 horas de diferença. Ele estava dormindo. Eu pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Esse menino não tem dinheiro para comprar uma água. Aí essa senhora disse, Cris, Juliano te deixou um envelope de presente com euro. Olha aqui. Aí dentro do envelope tinha um cartão, um chip, telefone, internet limitada para usar naqueles 10 dias na Itália, mais um bilhete que é de metrô, eu queria lá, tudo de graça, e dinheiro em euro lá, que eu nem cheguei a pegar, eu fiquei tão nervosa que eu não cheguei nem a pegar, não sei nem se é áspero, se é liso aquele euro. E ela assim, vamos ver quanto que tem. Eu falei, conta que eu não sei contar esse dinheiro. Aí ela contou ali e deu para pagar o hotel, faltou 23 euros. Aí ela disse, depois peço para o Juliano pagar os 23 que faltou. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não fala para ele que faltou. Eu vou depois ligar Daí a menina falou que ele está dando 5 horas de diferença, por isso que você não consegue contar. Aí a gente, para subir para cima, tinha que acertar. Daí o dinheiro do Juliano ali deu para acertar, subir pro quarto. Dei o horário do Brasil para ligar aqui, pegar a senha de verdade. E saí, eu falei para ela, depois eu saio, dou um jeito de sacar o dinheiro para devolver esses 23 para a senhora. E, no entanto, ela foi lá e me contou pro Juliano. O Juliano pagou até os 23 de novo. E o hotel, como é que era? E o hotel, o Padre Pio caprichou. Eu fiquei na estação Cinecita, que fala lá. Que é a estação que grava aqui aqueles filmes telecine, tal, fica os famosos lá. Um telão, assim, do tamanho dessa sala, assim, tipo, para você ficar assistindo, tomando café. Aquele café de gente grande. Deus, que café maravilhoso, que saudade daquele café. Mas de primeiro, eu falei, meu Deus, esse Juliano, ele é doido. Depois eu peguei ele, né? Mas eu falei, não, a culpa não é do Juliano, a culpa é dele. É do Padre Pio, que ia ser tudo bom e do melhor. Ai, maravilhoso, maravilhoso. Hotel de primeira. E, então, beleza. A gente percorreu ali, Roma, e depois, na hora de ir para São Giovanni, aí o Juliano foi lá, de novo, me pagou trem-bala, porque eram 10 horas de viagem de ônibus, e de trem normal ia, tipo, 6 horas, 7 horas, talvez assim, não lembro. E de trem-bala dava 3 horas. E ele foi lá, me deu de novo a passagem para o trem, me levou na estação e tal, e pagou lá o trem-bala. A gente foi. Quando chegou em São Giovanni, e a minha amiga aqui falou, Cris, vamos rezar para você não ficar tão emotiva, porque o Espírito Santo soprou lá em Nova York, eu já estou repousando aqui, né? E ela falou assim, vamos pedir para ficar, você não fique tão emocionada quando chegar na frente do Padre Pio, porque se você repousar lá, os italianos vão achar que você está passando mal, vão te levar lá para o hospital do Padre Pio. E o Gabriel, como é que vai ficar? Eu falei, beleza. Então, cheguei, só tomei banho, deixei minhas malas, já corri para a igreja, que era bem na mesma reta da igreja. Aí subi. Quando eu cheguei na frente do Padre Pio, eu fiquei, meu Deus, meu bom velhinho. Eu não acredito. Eu não acreditava, porque quem tava sou ali, eu? Não tava. Você é de verdade, teu corpinho tá aqui bonitinho, tipo... Só que eu não derrubei uma lágrima. Nossa. Eu não chorei, eu não gritei, eu não esperneei, eu não repousei, nada. Eu tava assim, eu tava fora de mim. Até hoje eu não sei assim, o que aconteceu comigo. Aí eu olhava para ele e dizia assim, será que eu tô sendo tão grata contigo? Porque eu não tô tendo reação. Eu não tô sentindo alegria, tristeza, eu não tô tendo nada. E rezei, agradeci, assim, mas muito fria eu me achei, assim, sabe? Eu achei que estava muito fria. Não sei se ele estava me segurando, não deixando eu, né? Mas foi tão forte estar ali com ele. Daí eu fui naquele frio, menos 5 graus. E eu e o Gabriel peguei um café e um sorvete e eu fui para a pracinha que tem ali do Padre Pio. E olhando para toda aquela cidade lá embaixo, pelas luzes, 11 horas da noite, e eu senti um arrepio, assim, passar do meu lado, assim, eu sabia que era o inimigo que estava furioso de eu estar ali.
E me veio uma lembrança do filme de Padre Pio, e eu disse, Padre Pio, muito obrigado de estar aqui e tal, né? E começou a cair aquela garoa, assim, comecei a ter aquela experiência com ele. Eu falei, amanhã eu vou lá na Gruta de São Miguel, como você pediu para todos que viessem. Ele pede, Padre Pio, Sim. que antes de virem me visitar, visitem a São Miguel. Eu né? acho essa fala dele lindíssima. Eu li no livro dele. As Cartas de Santo Padre Pio. Um livro incrível para você ler também. E aí eu falei, amanhã eu vou. Só que no outro dia amanheceu chovendo. Aí no outro dia aí com o Gabriel, né? Aí fiquei ali em São Giovanni e tal. Aí encontrei os outros padres, mostrei para ele, né, a minha ultrassom, aparecendo o Padre Pio, as tomografias do Gabriel, todos os resultados que diziam que ele ia precisar de uma cirurgia, tal. E os padres, até tem as fotos, né, dos padres olhando ali a ultrassom lá na frente da igreja e tal. Então eu dizia, nossa, mas que, né? E aí conversei com o reitor lá, que não sei como é, eu acho que é reitor que fala, né, que manda lá no convento, e ele disse para eu fazer um documentário de tudo que aconteceu comigo, de tudo que estava acontecendo ali, naquele momento, que ele ia colocar na revista do Padre Pio, ia colocar lá, em destaque e tal. E depois eu cheguei aqui, mas eu sou muito preguiçosa. Mas graças a Deus, olha só o que Deus está proporcionando aqui, né? E no outro dia, então, eu fui para a Gruta de São Miguel. Não era devota de São Miguel, nunca fui devota de São Miguel. Não imaginava, de verdade, sei quem é São Miguel, mas não imaginava o poder de São Miguel. O meu negócio era o poderoso ali, era Padre Pio. Então, entrei naquele ônibus para ir lá para o Monte Gargano. E quando eu tô já indo no caminho, só de pensar e de lembrar, já ele é impressionante. Eu via aqueles morros muito lindos, assim, e eu com a minha Bíblia ali, o Gabriel deitado, dormindo do lado, e começou no ônibus tocar uma música de Laura Pausini. E aquela música, assim, depois que eu voltei, eu fiquei ouvindo, parecia aquela apaixonada, sabe? Aquela mocinha apaixonada, primeiro amor, e assim, eu tava vivendo aquele primeiro amor, assim. E eu dizia, São Miguel, o que eu vou viver lá em cima, né, e tal. E eu fui conversando com ele ali, mesmo não sendo devota dele, eu fui conversando ali dentro daquele ônibus com ele, e não sei se aquela música me ajudou a ficar emocionada, eu não sei assim, o que foi me dando, aquilo que não me deu lá de ver Padre Pio, que foi ele que me deu essa viagem, sim, foi Padre Pio. Mas eu fui ficando numa emoção tão grande, tão grande, tão grande, e era como se eu estivesse indo ao encontro do meu namorado, do meu primeiro amor, do meu primeiro tudo, assim, sabe? E eu comecei a chorar, e aquele italiano me olhava chorando com aquele menino, né? E eu tive uma sensação, assim, um sentimento tão forte, que eu dizia assim, eu queria morrer agora. Eu disse para Deus, para São Miguel, para o Padre Pio, assim, conversava com os três, assim. Ai, eu queria morrer agora, mas como é que vai ficar o Gabriel aqui, né? Porque me deu um sentimento assim, que se eu morresse ali naquele ônibus, naquele momento, eu tinha certeza que eu ia para o céu. Era uma certeza tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que eu ia para o céu naquele momento. Hoje, aqui, agora, com você, se eu morrer, eu não sei se eu vou para o purgatório, para o inferno, para onde que eu vou. Mas naquele momento, dentro daquele ônibus... Era tanta graça, experiência. Era algo tão forte, assim, que eu tinha certeza que eu ia para o céu. E aí, quando eu cheguei lá, era cedo, né, 7 horas, eu saí do hotel, sem café, sem nada, e peguei a primeira missa das 8, o padre reitor de lá, nem sabia que ele era reitor de lá, ele me ajudou a descer com o carrinho, porque é uma escadaria muito, né, bem comprida a escada para descer na gruta, e ele me ajudou a descer com o Gabriel, e quando eu entrei dentro daquela gruta, não sei se o que me aconteceu, foi tremendo, foi demais, assim, eu não tenho palavras para descrever, assim, como foi tão forte. E eu acompanhando aquela missa, e me entregando e vivendo, e eu me arrepiava, e me arrepiava de novo, e era muito forte. E aí, o Gabriel foi uma bênção, porque ele só dormia a viagem inteira, era como se
Deus colocasse ele num repouso profundo, porque imagina eu sozinha, com o carrinho, com mochila nas costas e tal, era difícil, né? Tipo, Uma cidade, tudo, né? tudo. E os italianos, brava, brava, brava. Então eu dizia, nossa, mas o mundo tá dormindo, nem tô brigando com ele, me chamando de brava. E depois que eu fui saber na hora de ir embora que brava era corajosa, forte, né? Brasileira, brava, então era brasileira corajosa. E daqui a pouco o Gabriel acordou e ele brincou ali um pouco, daqui a pouco ele deitou de bruços, assim, prostrado naquele chão, e ele começava a beijar o chão. Imagina, você tem filhas, né? Imagina a tua filha beijando o chão, o que tu vai fazer? Não, filha, não beija, né? Tá sujo. E eu disse, não, eu vou deixar que ele beije, porque ele, como uma criança, como um anjo ainda, né? Menos de 2 anos, ele é um anjinho. Ele sabe que aqui o sagrado está aqui. O sagrado está aqui. E ele beijava aquele chão. Daí ele dormiu de novo, depois ele acordou, ele beijou de novo, e eu tive a graça de conseguir tirar aquela foto, ele beijando aquele chão. E aí eu ia saindo, né? Já tinha assistido a primeira missa e tal. Eu ia sair, daqui a pouco entrou uma madre. E ela mandou um outro casal de italiano me chamar. Eu fui até ela, e ela disse para mim assim, São Miguel dá uma graça muito forte a essa criança. Eu falei, não tem graça de São Miguel. Olha, eu tirando São Miguel de lado, né? Você não tá entendendo, já recebi, é outra. É outra. Eu digo, não, esse é graça de Padre Pio. Padre Pio deu graça para ele, daí tentei dobrar a língua lá, né? Mas foi uma graça, parecia que eu era uma italiana e eu dobrava a língua e eles me entendiam muito bem. Eu era uma argentina bem paraguaia, assim, sabe? E eles me entendiam, eu entendia eles perfeitamente. Até nisso teve graça. Até na compreensão das línguas houve graça. Então, assim, eu tive a graça da irmã Marley aqui, Nossa Senhora aqui, usando dela para me colocar o Juliano lá, porque a chegada é muito difícil, né? Imagina, se você vai com uma agência e tal, né? Sim. É uma coisa, você chegar a primeira vez é impactante, né? Num lugar desconhecido. Então, eu tive a graça de ter alguém lá, o Juliano me recebendo, e depois, quando cheguei na gruta, aquela mãe, porque hoje ela é minha mãe, Madre Rosário, ela tem uma comunidade em Mendigore, e ela me recebeu lá e, né, falou dessa graça, né? E o mais interessante o mais lindo foi, aí entra São Miguel, né? Ela disse que estava em Roma. Depois, quando ela assistir esse vídeo, ela vai confirmar assim, né? Que ela estava em Roma e ela disse que São Miguel chamou ela para a gruta e disse, Madre, vem aqui agora para a gruta, que vai ter uma mãe com uma criança nos braços e você vai precisar ser a mãe dela. Olha o que São Miguel disse para ela. Não foi Padre Pio, não foi Nossa Senhora, Espírito Santo, Jesus, ninguém. Foi São Miguel que chamou ela. Vem pra gruta, tem aqui uma mãe, uma filha tua aqui. E ela me adotou de uma forma tão linda, tão maravilhosa, ela me cuida hoje, a gente reza todos os dias o rosário pelo MET, com mais alguns tantos italianos, que eu digo que eu conheço cada um, porque são tão amorosos, são tão cuidadosos, assim, rezaram agora pela minha gravidez, que também foi tão difícil, eles me cuidaram tão bem, e aí eu disse, agora, Madre, eu vou sair pro café dela. Não, fica aqui. Essa missa, São Miguel vai dar ao Gabriel. Ele vai rezar pelo Gabriel. Você fica. E depois da segunda missa, eu fiquei para a terceira e para a quarta, eu saí de lá, era meio-dia, a última missa. Eu fiquei 4 missas seguidas, em jejum, só na graça com São Miguel. Aí tinha uma mulher que cantava lá um hino que ecoava, ia lá na alma e vinha e voltava, era algo impressionante. Quando eu saí meio-dia para almoçar no restaurante que fica em cima da gruta, eu fui na livraria ali que eles têm ali do lado, né? E eu entrei para comprar a imagenzinha de São Miguel e os olhos, e veio uma pessoa, uma senhora, não sei quem era ela, e me deu a pedra de São Miguel, que eu não sabia que era pedra de... Sabe? No português, eu chamei ela de doida. O que essa doida tá me dando? Uma pedra.
Aí ela, não, aqui pedra da gruta. É aqui, né? A pedra da Gruta de São Miguel. Eles tiraram pedacinhos, né? E Tem também a fizeram imagem de São relíquia. Miguel aqui. Vou botar aqui a imagem de São Miguel também, que a Cris trouxe para nós, todo mundo carregando, para você observar também. Peregrinou até a minha casa hoje. Olha só, para trazer uma grande graça para você. E foi essa madre que deu também a fitinha. Não, essa foi a mesma pessoa da imagem do relicário ali. Então foi tudo dentro ali da Gruta de São Miguel. Nossa. Foi muito forte, a gente foi, eu e o Gabriel, pro almoço ali, e depois a gente desceu pro Terço da Misericórdia, tava lá a madre ainda, e daí a gente rezou o Terço da Misericórdia e tal, e depois do almoço que eu saí ali, tinha um senhor, parece assim aqui no Brasil, que fica cuidando dos carros, sabe? Sim. E aquele senhor, ele ficou em cima de mim, hoje eu vejo que ele estava cuidando de mim. Mas como eu saí daqui, todo mundo colocando muito medo em mim, que iam me sequestrar o Gabriel, porque sequestram muito, ainda mais branquinho, bonitinho, pequenininho. Você é louca. Minha sogra pediu para que eu desistisse no dia da viagem. Eu falei, calma que eu vou desistir, já vou embarcar. E a minha mãe, porque eu sonhei com você, que tinha roubado, né? Então, assim, todo mundo colocou muito medo em mim. Da família, né? Da família. Quem era realmente de oração, sabia que a gente ia na graça, né? Tinha certeza. E aquele senhor, ele estava cuidando de mim, mas eu estava assim, com aquele medo atrás, né? Ele assim, vem cá, vou te mostrar, né? O mar todo, lá do Gargano, do lado muito montanha, do outro lado muito mar, muito lindo lá em cima. E depois aquele senhor ficou me olhando lá de fora pelo vidro, né? Naquela recepção ali, que é um hotel em cima da gruta, né? Aí eu fui pedir para uma senhora, que é muito interessante isso também, né? Se não fosse aquela senhora, a Matia, o nome dela, eu falei, olha, tem como você me levar até o ponto de ônibus? Que tem um senhor ali que ele fica assim no vidro, me olhando, eu não sei o que né? Eu tava com medo, já apavorada. Lá, sim, te levo, não. Aí me levou no ponto dela, o que faz brasileira aqui na gruta? Eu contei tudo para ela, mas menos da madre, não toquei no nome da madre. Ela pegou e me deu o número dela de telefone, colocou uma tia e falou, depois me liga de Brasil para ficar amiga e tal. Eu guardei dentro da bolsa, passou. Depois que eu cheguei no Brasil, um mês depois, eu falei, nossa, mas esse número é da Itália? Quem será Matia? Mas eu pensei que Matia seria um homem. Mateus, para nós, eu pensei, né? Então eu falei, nossa, mas eu não peguei telefone de homem nenhum. Credo. Aí adicionei, quando eu olhei aquela loira, eu falei, é a loira do ponto de ônibus. Aí eu falei pra ela, que saudade. Comecei a mandar as fotos que eu tinha no Gargano ali. E mandei a foto que eu tirei com a madre. Ela, Madre Rosária, conheceu a Madre Rosária? Eu falei, tu conhece ela? Ela falou, sim, ela vem na minha casa direto e tal, pá. Quer o número dela pra você falar com ela? Eu falei, sim. Olha como Deus cuidou dos mínimos detalhes. Se ela não tivesse me levado ao ponto de ônibus, se ela não tivesse me dado o número, eu nunca teria Madre Rosária hoje na minha vida. Nossa. E aí a gente começou a conversar, eu falei, madre, olha, mandei a foto, de Gabriel. E ela apaixonada pelo Gabriel. Gabriel tem uma linda história pela frente e tal. E aí ficamos amigas, conversando, tal, até hoje, né? Mas aí eu falei pra madre, o que eu vivi com São Miguel foi impressionante. Depois cheguei de lá em novembro. Em janeiro eu fui para Canção Nova, no Instituto Hesed. E quando eu cheguei, tinha um e-mail de uma paróquia de São Miguel Arcanjo, em São Paulo, que eles vão criar agora, né? Já está pronta, aí, acho que mais 1 ano, 2, o Padre Almeida. E eles vão fazer uma réplica da Gruta do Monte Gargano. Lá também tem a pedra, enfim. Aí eu peguei o número dele, fui procurar ele no Instagram. Nunca tinha ouvido falar naquela igreja, nada. E a cidade é a cidade de São Miguel Arcanjo, sim, com a Basílica de São Miguel Arcanjo. Aí eu entrei em contato com ele e ele me respondeu na hora. Geralmente esse padre, que é mais famosinho, não responde a gente no Instagram, né? E ele respondeu na hora. Só mandei ele já, oi. Eu falei, padre, aconteceu assim, assim, assado, mandei a pedra. Ele, aonde que você conseguiu essa pedra? Eu falei para ele, não, eu fui pagar a promessa do meu filho lá no Monte Gargano, ganhei e tal. Ele, por que você não vem aqui na festa de São Miguel Arcanjo e tal?
Aí eu falei, padre, nossa, mas eu faço, né, a caravana, excursão, uma boa, né, porque eu ia ir para São Miguel, lá do Paraná, que tem, né, em Bandeirantes. Mas eu nunca pensei em ir para São Miguel. Eu falei, eu vou adicionar o roteiro. E fui. Foi uma graça também, o Padre Almeida sempre muito atencioso, né, em geral com a minha história, enfim. E assim, só vai, né? São Miguel, ele vai cuidando de cada detalhe, em tudo, assim. Depois veio de novo a médica falar que o Gabriel precisaria passar por N exames, assim, que estava achando que ele estava com paralisia cerebral. E aí pedi para a madre, ela falou, não, Miguel está com o Gabriel, nada vai dar nesses exames. Então, assim, precisaria eu ter conhecido a madre, porque a madre está direto na gruta. Sustentou. Ela está me sustentando direto, né? A cada susto que vem, a madre está ali. A cada susto que vem, a madre está ali. E ela vai lá na gruta, e ela manda foto, ela manda vídeo, ela reza da gruta. Cristo, aqui na gruta, tô aqui com São Miguel. Então, assim, para aqueles que não acreditam, né? Como é que não vai acreditar num santo, né? Esse vídeo depois o meu irmão também vai ver. Meus pais foram católicos, mas hoje são evangélicos. A gente respeita cada um, Sim. né? Mas eu tenho um irmão meu que ele pega bastante no meu pé, com o Padre Pio, né? Ele diz, que santo que nada. Mas um dia ele vai ser tocado por Padre Pio, e eu tenho certeza. Ele vai ver como esse meu velhinho, ele é forte e poderoso. A intercessão dele, ele é inexplicável, esse meu velhinho. E ele fala, não, mas não, o Padre Pio não faz milagre. Eu falei, ele pode não fazer milagre, mas ele é o santo da intercessão. Jesus deu as chagas para ele. Olha só, você tem chagas, eu não tenho. O que ele fez, o que ele recebeu, o que ele viveu, não tem explicação. Então, assim, para aqueles que não acreditam nos santos, né? A nossa igreja ela é tão rica de santos, né? Santa Teresinha, Santa Rita e tantos mais. E como não acreditar? Como olhar para aquele corpo lá incorrupto e dizer aquela voz que eu ouvi, e depois eu indo naquele trem-bala, ainda Padre Pio, ele foi muito... Eu disse, mas será que é eu? Será que é o meu ego? Será que eu estou ficando, né? Eu me acho uma pessoa normal, simples, né? Mas naquela hora eu achei assim, será que eu estou me achando? Né? Será que eu estou me achando dentro desse trem-bala? Porque será que é Padre Pio mesmo falando? E ele disse assim, eu vou te permitir viver tudo o que você vai viver e o que você está vivendo, para que você traga outras pessoas aqui a viverem o que você vai viver aqui. E eu disse, não, eu devo estar me achando. Nem cheguei em São Giovanni e já tô querendo voltar de novo. Tipo, é demais, né? Eu tô me achando. E ele disse, não, você vai ver que tudo vai acontecer. E a experiência final da viagem, quando você encontra um homem com a figura dele, como foi? Quando eu cheguei, já era de noite, assim, né? E eu tô passando na frente do hospital, ali de Padre Pio, e eu vejo um senhor com um radinho do lado, escutando uma música. Aí eu passando, como se aqui para nós seria um mendigo. Para nós aqui, né? Se a gente olhasse na rua, a gente ia imaginar que era um mendigo. Mas ele sentadinho, uma muretinha assim. Aí quando eu olhei assim, ele sentado, e eu passei aqui do lado, ele olhou para mim assim, mas ele olhou dentro da minha alma. Quando eu olhei, eu falei, nossa, você já está aqui me esperando? E subi. Só falei dentro de mim, não falei para ele, você já está aqui me esperando? E subi. Aí fui lá, né, conversei e vi, não tive nada, né, como eu falei, que eu não tive nada de sentimento. Passou, não vi mais ele. Aí no dia da gruta, ainda bem que você perguntou, que a gente vai falando, vai esquecendo, que é muita coisa. Pode ir falando que o Espírito Santo revela. E daí no dia que eu ia pra gruta, mas choveu, e daí no outro dia eu fui, quando eu subi, porque daí você compra o bilhete do ônibus num barzinho, assim, né? Debaixo do hotel tem um barzinho. Aí quando eu tô indo na pracinha, ninguém na rua. Era quase 7 horas da manhã, mas não tinha ninguém naquela rua. Naquela pracinha. E aí eu olhei ele vindo de encontro comigo, que é a foto que eu bati, que eu te mostrei. Aí eu disse, eu toquei nele assim, disse assim,
E aí, meu bom velhinho, você pagou toda essa viagem para mim? Aceita que eu te pague um café com teu dinheiro ali? Eu fui muito ousada, muito debochada, muito assim, bem brasileira, né? Vamos ali tomar um café com teu próprio dinheiro? Veja essa foto agora e fale para nós. Olhando isso, quem você reconhece na foto? Não tem como não falar que é Santo Padre Pio. E as luvas? As luvas, que foi o ápice. As luvas são demais, né? E aí tomar café com o Padre Pio. Fui tomar um cafezinho com o Padre Pio. Aí ele foi comigo ali naquele barzinho, daí eu pedi um bilhete para São Miguel e tal. E aí a gente tomou só aquele café. Aliás, eu não tomei, né? Ele tomou o café e eu comprei um bilhete de medo de perder o ônibus, né? Eu disse, tá, vou lá ver o São Miguel lá que tu pediu para ver, né? Aí fui. Daí fui lá, tive toda a experiência do Garganta, voltei. Fiquei ali acho que mais 3 dias, né? Primeiro eu cheguei, no outro eu ia no São Miguel, não fui por causa da chuva, no terceiro eu fui, fiquei mais 2 dias, 5 dias eu fiquei em São Giovanni. E na hora que eu tô vindo, no último dia, eu subi lá na igreja, rodei, tirei minhas fotos e tal. Aí desci, aí eu falei, nossa, eu economizei lá no hotel, né, que o Juliano pagou todo o hotel, pagou o trem-bala ali, então assim, aquilo me deu uma economia, né? Sim. E então, até nisso, detalhezinho, né? Eu vou levar uma imagem daqui, né, de Nossa Senhora, né? Eu vou levar Nossa Senhora de Fátima, porque eu sou Cristiane de Fátima. E eu já tinha entrado em todas aquelas lojinhas ali do Camelô, mas foram bem pouquinhas, assim, mas eu entrei em todas. Menos em uma, porque tinha, assim, não sei se é folhados ou era ouro de verdade, mas me parecia muito caro. Eu falei, não vou entrar ali, né? Aí entrei na dessa senhora, aliás, numa do lado, que eu ia levar Nossa Senhora de Fátima. Aí eu ouvi novamente o Padre Pio dizer para mim, não, você não vai levar Fátima, você vai levar a minha Madonna. Eu falei, mas que Madonna é tua? Que Madonna é essa, meu Deus? Aí ele disse, a minha Madonna, a mesma que está na minha igreja, que lá em cima da igreja tem Nossa Senhora das Graças lá. E aí entrei na lojinha do lado e pedi para aquela senhora, né, uma imagem. E aí quando ela me mostrou aquela imagem, foi amor à primeira vista. Aí tinha uma coroa que ficava na tomada, a luzinha dela, muito linda. Falei, é essa mesmo. Ah, Padre Pio, mas olha, Nossa Senhora de Fátima vai ficar muito zangada, porque eu não levar Fátima e levar, né? Eu também não era devota de Nossa Senhora das Graças. Porque lá em casa minha mãe é Aparecida, meu pai é das Graças e eu sou de Fátima. Né? Aí ele falou, você vai levar. Depois que eu comprei aquela Nossa Senhora, eu cheguei no hotel, eu ouvi a voz de Nossa Senhora. Daí era Nossa Senhora, dizendo assim, você vai levar essa imagem minha, vai colar na mão dela uma medalhinha minha, que eu colei, que a irmã Zélia me deu quando eu estava grávida do Gabriel. Eu colei a medalhinha na mão e ela disse, você vai fazer uma gruta para mim na frente do teu portão. Todos que chegarem e olharem para minha imagem com fé e devoção e me pedirem uma graça, eu vou atender. Tá bom. E aquela semana, acho que era nossa, eu não sei, não tenho certeza, mas a minha comadre falou que acho que é a semana de Nossa Senhora das Graças, no final de novembro, por ali. Sim. Eu não sabia também. E ela falou, nossa, que interessante, Cris, você trazer Nossa Senhora das Graças bem na semana dela ali. No novenário que a gente fala, né, que faz a novena em honra a ela. Eu não sabia de nada disso, pra mim era novo. Tá, aí trouxe, tanto fiz a gruta do jeito que ela pediu, enfim, coloquei essa imagem de Padre Pio lá e da São Miguel, e tá, beleza. Arrumei as minhas bolsas e subi pro ponto de ônibus, ali, que era naquela pracinha, para mim voltar para Roma, para pegar o avião para vir embora. E aí, quando eu cheguei na pracinha, eu vi ele, aquele velhinho, dentro daquela loja, a justa loja que eu não entrei, ele estava lá dentro. No meu pensamento, eu me achei de novo. Eu disse assim, ai, Padre Pio, mas você já me deu toda a viagem, você já gastou bastante, foi tudo lindo, maravilhoso, só tenho que te agradecer, não precisa comprar presente para mim, a viagem já foi um presente. Tipo assim, no meu pensamento eu falando, mas, cara, que né? E assim, olhando assim, pelos olhos, como é que eu vou dizer assim,
A gente, quando olha discriminando uma pessoa, né? Sim. Nossa, mas o que ele... Se fosse aqui no Brasil, você ia dizendo, o que aquele mendigo tá fazendo naquela loja de gente rica lá? Ele tem dinheiro para comprar alguma coisa lá dentro? Ele não tem. Se fosse nós aqui, a gente ia olhar com esses olhos. E eu meio de, tipo, não olhei porque eu sabia que era ele. Dentro de mim eu tinha uma certeza que era o Padre Pio comprando um presente para mim. Eu falei, não precisa, não precisa. Aí nisso, quando ele tá assim, tipo, já fazendo um envelopinho assim, que era um pacotinho como se fosse de pão francês, só que branco. Daí ele colocou o presente e dobrou, né? Quando ele tá meio que saindo da lojinha, eu virei de costas. E eu disse assim, eu virei de costas, que eu não vou fazer de conta que eu não estou te vendo, tá? Eu vou fingir que é surpresa. Mas, tipo assim, me achando, sabe? Tipo, meu Deus. Aí virei de costas, daqui a pouco ele chegou. Um presente para você levar pro Brasil. Aí ele me deu aquele pacotinho e dizia, aí no meu pensamento, mas eu sabia que era você mesmo, né? Como você é carinhoso, amoroso. Como você é o meu tudo daí. Ele, um presente pro Brasil. Daí eu abri, olhei a estrela. Daí quando eu olhei a estrela, e olha, né? Ali poderia ser Nossa Senhora, poderia ser qualquer, né? Mas é a foto dele naquela estrela. Justo a estrela que a gente ia chegar, né? Novembro, já prestes a celebrar o Natal. Então, eu digo que é a minha estrela de Natal. E quando ele me deu essa estrela, eu abracei ele e ele me disse assim, sauda o Brasil por mim. Quando ele falou sauda o Brasil por mim, eu abracei mais forte ele ainda. E aquele ponto de ônibus ali, tipo, eram umas 11 horas da manhã por aí, tava muito cheio de gente, mas muito cheio de gente. E eu fico imaginando o que aquelas pessoas pensaram, né? Daquela menina, daquele bebezinho ali, e abraçando aquele velhinho, né? E aí eu abracei ele e disse assim, Padre Pio, eu só tenho que te agradecer. Foi uma viagem maravilhosa. Foram momentos, assim, que eu jamais vou esquecer. Eu nem sei se isso é verdade, se eu vou abrir os olhos daqui a pouco, se foi só um sonho. Não sei, né? O que vai acontecer daqui para frente. Mas eu vou te pedir. Na vinda, eu não senti medo, porque eu tinha muito medo da altura. Eu achei que, né, quando eu passo num viaduto, assim, eu sinto aquele frio na barriga, eu pensei que eu ia sentir um frio, mas nem frio na barriga eu tive, né, ao subir aquele avião. Então agora vem comigo de novo. Olha, essa é um detalhe muito interessante também. Eu falei, vem comigo de novo. Não deixa eu sentir medo quando eu subir naquele avião de novo. Que seja uma viagem tranquila novamente ao Brasil, que dê tudo certo, que a gente chegue, né, sãos e salvos. Vem comigo, vem. Aí quando eu falei, vem comigo, ele olhou no fundo dos meus olhos. E foi. Eu fiquei olhando ele ir, e ele foi. Aí veio o ônibus, eu vim, cheguei em Roma, e eu fui para o hotel ali, que fica no aeroporto, tem o Hotel Hilton ali, e tem um restaurante, daí tem uma escadinha com uma coluna, e o Gabriel brincando, e eu ligando para o meu marido, falando, já tô aqui no hotel, amanhã eu vou dormir aqui, e amanhã eu pego o avião às 11 horas da manhã. O Gabriel parou assim, ele tava de botinha, e ele pisou num pedacinho de terço, e eu falei, alguém perdeu, né, descolou do pescoço, caiu ali, mas eu não vou mexer, né, a pessoa vai voltar, vai pegar. Nada, daí fiquei conversando um tempão com meu marido, e ele ali brincando ali no saguão, fala, né, e aí vinha o garçom me perguntava se eu queria comer, eu falei, não, depois, eu conversei com meu marido e tal, e eu vi que ninguém voltou para pegar aquele tercinho. E eu fui nos pés ali do Gabriel e peguei aquele tercinho, pedaço de terço. Quando eu olhei, a imagem do Padre Pio, né? Poderia ser só de Nossa Senhora, poderia ser de qualquer imagem, mas era justamente a imagem de Padre Pio no terço. E naquela hora eu senti forte a presença dele novamente. Eu disse assim, é você que veio me acompanhar. Porque lá em São Giovanni, eu pedi para que ele me acompanhasse, né, até o Brasil. Então, talvez foram 10 horas de viagem, né, não sei quantos quilômetros, quanto que é, né, de São Giovanni até ali. E justo lá, eu encontrar aquele pedacinho. Então, assim, só para quem acredita mesmo, né, essa mística toda,
um pedacinho de terço com o Padre Pio. E engraçado que eu foquei só ali do lado que tem a imagenzinha do Padre Pio. Mas eu não dei bola para aquela Nossa Senhora que estava ali atrás. E só agora, antes de sair de casa, é que eu fui olhar aqui, Nossa Senhora, será que é essa, né? Antes de vir aqui gravar contigo. Aí eu coloquei lá no Google e deu, né? Nossa Senhora... não. De la Graça, Nossa Senhora da Graça de Deus, né? Uma coisa assim. E olhei a imagem que está lá Exatamente do convento do Padre Pio. E fala lá no Google, né? Para quem procurar ali, tá lá Madonna do convento de Padre Pio, uma coisa assim, tipo, nossa. Então, era Nossa Senhora o tempo todo, né? Me cuidando através da madre aqui de Floripa, com a madre lá no Gargano, São Miguel Arcanjo, Padre Pio em todos os momentos. Então, assim, que graça, né? Quanta graça, né? E eu ia sem nenhum real do meu marido não me deu dinheiro para eu comprar uma água. A família, ninguém me deu dinheiro algum. Foi só vendendo aquela rifa. E eu contava para os italianos, não, vim só com bilhete. Como bilhete, só bilhete? Como se chega na Itália só com bilhete, sabe? Tipo, ninguém se acreditou. E eu prometi para quem comprou minha rifa que eu ia fazer o sorteio lá diante do corpo do Padre Pio. Foi muito engraçado, porque eu pedia para as pessoas, escolhe um número de bilhete para sortear, e eles achavam que eu estava vendendo. Bilhete dentro do convento do Padre Pio. Não pode vender bilhete dentro de convento, não pode vender, vão me prender, porque eu estou vendendo bilhete. A brasileira é presa. No convento do Padre Pio. Aí eu liguei para o Juliano e disse, Juliano, escolhe um número, porque estão achando que eu estou vendendo aqui dentro, né? Então, escolhe você, porque eu não vou poder eu escolher, vai ser marmelada, né? Eu já conheço mais ou menos os bilhetes que foi comprado e tal. Daí ele foi lá e escolheu o número, acho que foi o número 13, 19, não sei. Tá nas fotos ainda. Aí eu li o nome daquela mulher e eu fui procurar no meu celular. E eu não achei essa mulher. Porque os R$500 eu ia dar para aquela pessoa, né? Eu deixei até reservado na minha conta, aqueles R$500 era para dar do sorteio. E até hoje essa mulher não apareceu. Meu Deus. Até hoje eu não sei aonde foi parar a mulher que foi sorteada. Nossa. Né? Então, não sei, assim, tipo, né? Se eu esqueci de alguma coisa, se eu falei tudo que eu tinha que falar, mas eu só tenho, assim, a agradecer, assim, por ser católica, pela minha igreja, pelos meus santos, pelos anjos, né? Por tudo que eu vivi, e pedir, assim, para as pessoas, assim, que acreditem mais, que tenham mais devoção. E quando eu ouvi aquela voz, como eu ouvi aquela voz, achando que era a voz da minha cabeça, que eu estava sendo louca, né, e tal, ouçam mesmo, né? O Espírito Santo pode falar, porque, para mim, assim, quem ouvia a voz do Espírito Santo são as pessoas muito santas, pregadores, padres, né, que poderiam ouvir o Espírito Santo. Mas, graças a Deus, né, o Espírito Santo, ele fala, os santos, os anjos, eles falam com nós, comigo, cristiano e pecador, errada, né, dia a dia, né, eu não sou famosa, eu não sou pregadora, eu não sou ninguém influente, eu não sou ninguém para ouvir a voz deles, mas com você também eles podem falar, com vocês também eles podem fazer milagres, né, e grandes milagres, né, graças a Deus hoje estou com o Gabriel aí na escola, né, todos sem acreditar, minha sogra fala, não acredito, né, que passou por tudo isso, aquele saco gestacional vazio, aquela cirurgia que estava pronta para ser feita, né, a gente já pensando como é que vai arrecadar, era 240 mil uma cirurgia daquela, eu não saberia nem como que eu iria conseguir até o dinheiro daquela cirurgia, né, para fazer as tomografias eu precisava de ajuda de sogro, de sogra, de cunhado para fazer, e assim, tudo, a providência, e daqui a pouco ir fazer uma viagem dessa. Conheci padres italianos no Vaticano, que lá tudo você tem que comprar bilhete para entrar para conhecer, né, no museu e tudo mais. E eles diziam, praça brasileira. E eu não pagava, era tipo assim, como se, não sei, tipo, eu tava fria em tudo, sabe? Não sei, foi algo assim, totalmente fora do comum.
né, para entrar lá no Museu do Vaticano, nem sei quanto que é que paga lá, mas eu coloquei até nas fotos, tem lá, coloquei lá o nome de todos que me ajudaram a chegar até aqui. Lá na Gruta de São Miguel eu tirei a foto, né, todos que me chegaram, né, me ajudaram a chegar aqui também. É muitas graças, assim, para... Mas, Cris, não é todos que ajudaram a chegar até aí, não. Eu tenho testemunha, muitos da família Virtuosa que estão assistindo, tenho certeza que vai ser a condução da graça ainda de Padre Pio e São Miguel Arcanjo na vida de todas essas pessoas que estão assistindo, com toda certeza. E ainda mais, né? Te convido para ser intercessora da nossa campanha da Quaresma de São Miguel, pedir para a Madre que está lá também, né? Porque você que está assistindo aqui não sabe, mas a gente ficou meia hora tentando conectar tudo, não sei por que não estava dando certo. O áudio não deu certo. Faz 6 meses que tá para asfaltar a nossa rua. Hoje, o caminhão estava bem aqui na frente, fazendo barulho. Então, a gente sabe que tudo isso... Eu estou aqui intercedendo desde o início do testemunho. Porque a gente sabe que onde há tribulação, superabunda a graça. Eu quero pedir para ti, Cris, deixar uma mensagem. Nosso apostolado é sobre família. Falasse muito sobre teu esposo que não tinha fé e fosse até o fim, para mostrar também a devoção aos anjos e aos santos. Falasse também sobre as mulheres que não podem engravidar. E eu quero que tu deixe uma mensagem a todos que estão assistindo, vir esse teu testemunho incrível. Sinceramente, eu nunca vi um testemunho igual ao seu. Acho que é algo único. Tenho certeza que foi Nossa Senhora que te conduziu até aqui. É a primeira pessoa que nós estamos abrindo esse quadro de testemunhos. Eu quero que deixe uma mensagem a todas as mulheres guerreiras virtuosas e a todas as pessoas da família Virtuosa que se inspiraram agora com esse teu testemunho. Não sou... Conversando aqui contigo, né? Mas eu não sou, como eu falei, uma pregadora para falar bonitinho, né? Enfim. Mas eu quero dizer assim para as mães que desejam, né, ser mães, né? Eu fico muito triste quando eu vejo essas mães que abortam, que abandonam seus filhos, com tantas aquelas que querem ter, como eu, né? Lá no começo do casamento, eu fiquei 3 anos tentando o Cauê, né? Que já digo que é o meu milagre. Os meus filhos todos são milagre de Deus. Isso a minha sogra fala. Teus filhos todos são milagres, né? Todos têm uma história. Se eu fosse para contar milagre de cada um, a gente ficaria aqui mais algumas horas, né? Mas fiquei 3 anos tentando o Cauê. Quando eu fui para ir no médico, né? Veio a Graça, depois a Carol, enfim, todos eles. Tenha fé, peça a Nossa Senhora, né? Peça a Nossa Senhora com fé que ela traz, ela vem, ela dá essa graça, né? Aos santos anjos, né? Como São Gabriel veio ali e anunciou a chegada do Gabriel. Não, agora eu estou introduzindo ele. Não foi Nossa Senhora quem me disse, ou foi Jesus, ou foi Padre Pio, foi o anjo, como São Gabriel apareceu para Nossa Senhora e disse, né? Anunciou Jesus. Pode ser até feio falar uma coisa dessa, mas eu falei para Nossa Senhora, falei para Jesus, eu disse assim, me perdoa estar me comparando, mas aquele dia eu me comparei assim com Nossa Senhora, né? Que São Gabriel veio e anunciou Jesus, né? Tá chegando aí o Gabriel, né? Então, creia, acredite, reze, espere no tempo de Deus. Eu estava ali na fila da adoção, já querendo adotar um filho, mas hoje, com a graça de 4 filhos, imagina, né? Agora do Miguel aqui também, eu contei já para ela, não vou entrar em detalhes agora, mas também era uma gravidez, né, de alto risco. Eu fui cogitada a abortar o Miguel para não morrer em sala de parto, porque era isso que estava para acontecer, né? Já da Carol, do Gabriel, foi já quase morrer também, eu e o Gabriel, e agora do Miguel também, o doutor Gustavo, que também te atendeu, você falou, né? Sim. O doutor Gustavo, ele e o doutor Afonso assinam embaixo o meu parto, que foi um grande milagre o meu parto, fomos parar na UTI. Então, assim, imagina se eu tivesse abortado ele no comecinho ali, quando eu descobri, fiz o teste de gravidez e disseram, não, aborta ele ainda é um grãozinho de arroz, ele nem vai saber, né? Você vai correr risco de deixar 3 filhos para trás. Imagina deixar 3 filhos, por causa de um que ainda é tão pequenininho, nunca vai saber isso. Olha aqui a graça que está aqui hoje, né? Quer pegar ele para mostrar?
Olha só. Ele que tava o tempo todo aqui, gente. O meu Carlo Miguel, em homenagem a Carlo Acuti, né? Miguel tá de ursinho. Vai ter um calorzinho aqui. Então imagina, gente, se você aparecer, se os médicos te falarem, né? Olha, você tem um problema, você não pode engravidar, você vai correr risco de vida. Imagina se você vai ouvir essa voz do médico ou você vai ouvir a voz de Deus. No retiro do Frei Gilson, na Canção Nova, eu gravei, tenho tudo gravado também. Teve a caixinha de perguntas e respostas e eu coloquei minha pergunta lá. Imagina todo aquele pessoal dentro da Canção Nova. Sim. E essa graça eu tive, ele sorteou a minha pergunta lá dentro. E eu dizia, eu tô grávida da minha 4ª gestação e eles estão me pedindo, né, para eu tirar o bebê porque eu com risco de vida, ou para eu fazer uma laqueadura para que não venha um 5º. E o que eu faço? E o Felipe Aquino, com o bispo, não lembro agora quem era, e o Frei Gilson disseram, não, a gente é contra, a igreja é contra. O Pedro Paulo Alexandre, não, a gente é contra. O Padre Marcos Prim, a gente é contra. E eu não queria fazer laqueadura, né? Imagina que eu vou fazer laqueadura e todo mundo, beata, prefere morrer, prefere deixar filho, e quer ter 10 filhos, não tem nem condições e quer ter 10 filhos, o que é? Então, assim, eu sofri demais. Essa gravidez, assim, fui muito atacada. Tipo assim, ter muitos filhos é para quem tem condições financeiras. Ter muitos filhos é só para rico. Não é para pobre. Né? Pobre não pode ter filho. Pobre tem que ter um filho só e deu. É mais ou menos isso que eu ouvi, sabe? E eu disse, Deus, se eu tiver que morrer naquela sala de parto para dar a vida para o meu filho, eu vou dar a vida para o meu filho. E o doutor Gustavo dizia, Cris, a gente tem que fazer uma laqueadura. Eu dizia, não, eu não faço. E quando eu sentei naquela mesa de parto, ele disse, se eu tiver que te laquear, eu vou te laquear para salvar a tua vida. E eu abaixei a minha cabeça em silêncio. E eu tinha certeza que eu ia morrer naquele parto. E realmente, eu subi no céu. Eu vi Jesus. E eu só voltei porque ele me chamava. O doutor Gustavo, Cris, deu tudo certo. Você tem 4 filhos para criar. Nossa. Eu sabia que eu não ia ver a cara do Miguel. E realmente eu não vi. Todo o meu pré-natal, os médicos são testemunho que eu dizia, eu não ia ver a cara dele. E quando tiraram ele, levaram ele para a UTI correndo, para tentar salvar ele. Ele ficou 8 dias na UTI. Ouvi o Espírito Santo dizer, né, que tinha que fazer o batismo de emergência para salvar ele. E realmente chamei Padre Pedro Alexandre, que batizou ele. Com 3 dias de vida foi batizado, ali 3, 4 dias. E batizou, e depois, no outro dia, eu já pude dar mamar. E daqui a pouco a gente já saiu do hospital. Foi um grande milagre esse batismo. Acreditem no batizado. Não fiquem, quando tiverem os seus filhos, não se preocupem em fazer festa, bolo, comemorações. Se preocupem, se foquem com o batismo, com o sacramento. A gente se foca demais, né, com a estética, esquece muito do espiritual. O médico dizia, mas você vai batizar ele aqui? Eu sou católico, mas eu fiz festa, eu digo, doutor, se eu ficar esperando a festa, eu não vou ter o meu filho para celebrar a festa. Eu preciso do meu filho. Então eu vou batizar meu filho aqui, hoje e agora. Então, ele não teve um bolo de batizado, ele não teve uma roupa branca de batizado. Ele teve como nas fotos que eu te mandei ali, entubado, né, só de fraldinha. Assim foi o batizado dele. Eu, meu marido e o Padre Pedro Alexandre, que eu agradeço do fundo do meu coração de conhecer esse santo sacerdote que luta pelas vidas, pelas mães, né? Então, como às vezes eu me sinto assim, será que eu mereço conhecer tantas pessoas boas, né? Meu Deus, foi bom para mim, né, colocar esses sacerdotes, essas madres, para me dar esse apoio que muitas vezes, às vezes, a família da gente, né, não dá, não acredita, não crê, né, mas que Deus coloca pessoas lá de fora, do outro lado do mundo, para nos apoiar, para nos ajudar. Quantas vezes eu estava chorando e pensando, né, não vou ser mãe de novo, ou eu vou perder o meu filho. Eu vendi a minha moto para pagar o parto, para filmar o parto, porque eu tinha certeza que eu não ia conhecer o meu filho, e para deixar aquela recordação, aquela filmagem, para dizer assim, para ele ver aquela filmagem e dizer, nossa, minha mãe deu a vida por mim.
E para eu deixar essa mensagem para ele, né? Se for preciso, eu dou a minha vida quantas vezes preciso for. Mas para que eu te coloque aqui, porque eu sei que o teu ministério vai ser grande. Assim como o do Gabriel, tenho certeza que da Carol, do Cauê, cada um, porque todos foram milagre. Graças a Deus. Todos foram milagre, graças a Deus, né? Deus está em todos os momentos com a gente. Não desista de rezar, mesmo nos momentos de fraqueza. Eu tive tantos momentos de fraqueza que as pessoas me julgaram. Meu marido me julgou muito, ser fraca, errar. Eu tentei suicídio 8 vezes, um pouco antes de engravidar do Miguel. Então imagina se o inimigo tem tentado comigo há muitos anos eu venho sendo tentada na minha vida. E quando acontece essas coisas, acontece de estar aqui com você agora, assim, que nunca eu imaginei na minha vida. Imagina, para vocês terem ideia, tipo assim, eu nem lembrava o nome da Amanda no dia de Pentecoste. A minha filha, mãe, olha ali ela, vamos lá tirar uma foto com ela. E eu tenho que confessar até um pecadinho. Eu disse assim, falei pro meu marido, eu fui com o panfletinho para te dar o número, né? E eu fui, na verdade, eu sabia que a Amanda era famosa e tudo mais, mas eu fui no intuito de pedir ajuda tua para divulgar as minhas peregrinações. E, no entanto, você me chamou aqui para confirmar a fita de São Miguel, para contar esse testemunho. Esse testemunho que a minha prima, Sara Evangélica, foi lá conhecer o Miguel e ela disse, Cris, eu não estou vendo você testemunhar o que aconteceu com o Gabriel. E ela é evangélica, minha prima Carmen. Ela disse, você precisa testemunhar. O teu testemunho foi muito grande, foi muito forte, você não pode parar. E Deus não deixou você morrer naquele parto, que é para mostrar para as pessoas que Deus existe. Sim. Porque Deus não é aquele Jesus Cristo da Bíblia que fazia milagre lá atrás, no tempo dele, que ele viveu aqui na Terra. Jesus, ele é vivo ainda, ele faz milagres ainda. Ele está aqui, é só chamar, né? Você tem quantas histórias para contar, que você precisa contar. E faz o quê? 2 meses que ela falou isso para mim. Nossa, confirmação do céu. E aí, tá aqui agora com você. E nós queremos agradecer de uma forma especial, Cris. Você que não tinha pensado, eu peço a você, por favor, se prepare para fazer a quaresma em honra a São Miguel junto conosco. Esse aqui é o testemunho da Cris, mas o próximo testemunho pode ser o seu. Se você quiser também adquirir esse nosso kit de São Miguel com a fitinha, com o devocionário, aqui abaixo vai estar o link também. Nós iniciamos a nossa campanha dia 15 de agosto, dia do meu aniversário. Inicia a campanha da quaresma de São Miguel Arcanjo em todo o Brasil. E você não pode ficar de fora. Em meio à sua batalha, olha quantas coisas aconteceram na vida da Cris e ela continuou perseverando. Cabe a nós perseverarmos. Cabe a nós, é um dever nosso como cristão, perseverar. Porque a graça, ela vem. Talvez não veio agora, mas ela virá. Isso é testemunha. E nós trouxemos a Cris para testemunhar junto com você. Quero de uma forma especial, Cris, te agradecer, né, por estar aqui. O Gabriel está lá em cima brincando com as meninas. Miguelzinho está aqui conosco, testemunhando esse milagre. Deus seja louvado. Nós queremos também agradecer a você que ficou até o final desse vídeo. Compartilhe essa história, principalmente com quem você sabe que necessita escutar. Nós temos esse intuito. Falar, propagar aquilo que Deus age, porque nós sabemos que isso aqui é verdade. E a verdade, ela é o próprio Cristo. Então, que você possa também ser divulgador desse vídeo, desse testemunho. Se você gostou desse quadro, já bota aqui abaixo para a gente saber que você gostou, para nós trazermos outros testemunhos, assim como a Cris trouxe hoje aqui para nós. Deus abençoe, Cris. Amém. Deus abençoe a vida do Miguel, a do Gabriel, que está aqui fora. Minha prima tá ali. Minha prima Helena acabou de chegar. E nós ficamos aqui. Se prepare. 15 de agosto, nós te esperamos. Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau.